Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre o Copom, que acabou de atualizar a taxa Selic e apresentar para você o impacto que isso vai causar nas suas aplicações de renda fixa e renda variável e como você vai conseguir aproveitar oportunidades com esse novo cenário. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. E para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A taxa Selic foi atualizada para o novo patamar de 14,75% ao ano. E isso foi realizado através da reunião do Copom, liderada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo governo Lula e que assumiu o cargo logo depois da saída do Roberto Campos Neto. E essa alteração da Selic já era esperada por dois motivos principais. O primeiro deles é por conta do aumento da inflação no Brasil que vem acontecendo nos últimos meses. Se você pega o histórico do IPCA nos últimos 12 meses, ele atingiu o patamar de 5,48% ao ano, o que já é um patamar um pouco acima do teto estabelecido pelo Banco Central. E, naturalmente, quando a inflação sobe, o Banco Central utiliza meios de reduzi-la e controlá-la através do aumento da Selic, para reduzir a circulação econômica. E o segundo motivo é por conta de um cenário externo que pode acabar causando uma inflação aqui no Brasil e também no mundo como um todo, que está atrelado ao Donald Trump. Desde que ele se candidatou à presidência e assumiu o cargo no início do ano, diversas notícias em relação a tarifas que ele iria colocar acabaram saindo. Inclusive, no início do mês de abril, ele apresentou aquela tabela onde ele iria colocar uma taxação em praticamente todos os países do mundo. E, naturalmente, quando um país começa a taxar o outro, o preço daquele produto ou daquele serviço em específico tende a aumentar, causando justamente a inflação. Então esse é um dos motivos pelos quais a taxa Selic também aumentou. E qual é o impacto desse aumento da Selic dentro do mercado de renda fixa? Primeiramente, é importante dividir entre os diferentes tipos. Falando especificamente dos títulos pós-fixados, que estarão atrelados geralmente ao CDI e à taxa Selic, eles vão só se beneficiar, porque agora, com uma Selic mais elevada, o rendimento dessas aplicações vai acabar aumentando. E sempre que a Selic subir, a rentabilidade desse tipo de aplicação vai acabar aumentando e você, investidor que tem o seu dinheiro lá, como por exemplo a sua reserva de emergência, vai acabar se beneficiando bastante. Agora, falando a respeito dos títulos pré-fixados e dos títulos híbridos, tudo vai depender da sua situação. Se você hoje já tem títulos contratados pré-fixados ou híbridos, com uma determinada taxa já contratada, não vai mudar muita coisa para você, porque você vai ter exatamente aquela rentabilidade que você contratou na data do vencimento. Agora, se você tem dinheiro parado na sua conta, você vai conseguir encontrar oportunidades com títulos sendo emitidos a taxas maiores. Então, você vai conseguir encontrar boas oportunidades, tanto em pré-fixados quanto em títulos híbridos. E tudo isso se aplica tanto ao Tesouro Direto, quanto aos CDBs, LCIs, LCAs, e também as debêntures. Em basicamente todo o investimento de renda fixa, os títulos serão emitidos com taxas maiores. E aproveitando para pegar o histórico aqui do Brasil nos últimos anos, o que a gente consegue observar a partir desse gráfico? Primeiramente, nós temos aqui o histórico do cupom dos investimentos do Tesouro IPCA. Então a gente consegue perceber aqui que no ano de 2008, onde a taxa Selic estava em 13,75% ao ano, tinham títulos sendo emitidos com uma rentabilidade de IPCA mais 8,8% ao ano. Posteriormente, em 2013, onde a Selic caiu bastante, pouco mais da metade, então 7,25%, os títulos agora estavam sendo emitidos a taxas bem menores, IPCA mais 3,69% ao ano. E é claro que, em um cenário onde a Selic vem aumentando, igual a gente consegue perceber nesse período um pouco mais recente do gráfico, a gente consegue verificar que a taxa dos títulos do Tesouro IPCA também estão aumentando. E esse comportamento também se aplica aos títulos pré-fixados, que vão também ter taxas ainda maiores. E apesar da Selic ser um indexador atrelado à renda fixa, essa variação também causa um impacto dentro do mercado de ações. Dentro da Bolsa de Valores, o preço justo de uma ação é calculado a partir do fluxo de dinheiro futuro que aquela empresa vai gerar, trazido a valor presente. E quanto maior for a taxa de juros, menor será esse valor futuro trazido a valor presente, menos esse dinheiro vai acabar valendo, fazendo com que, na prática, o preço justo de uma ação, o preço justo de uma companhia listada na Bolsa de Valores,
tende a cair. E a gente pode estar observando pela fórmula do valor futuro toda essa linha de raciocínio. Então você deve estar observando na parte inferior, na parte da divisão, a letra I. E essa letra significa justamente a taxa de juros. E quanto maior for essa taxa de juros, menor será o valor presente do fluxo de dinheiro lá no futuro. E uma forma até mais simples de compreender o impacto da Selic no mercado de renda variável é a seguinte: por que você vai querer correr risco investindo no mercado de ações se você pode ter hoje uma rentabilidade de 14%, 15% ao ano investindo em renda fixa na aplicação mais segura do Brasil, que é no Tesouro Direto? E outras pessoas, outros investidores, acabam também tendo esse pensamento, fazendo com que eles tirem o dinheiro deles da Bolsa de Valores e apliquem na renda fixa. Contudo, dentro do mercado de ações como um todo, existem empresas que serão mais ou menos impactadas dependendo da situação atual delas. Aquelas empresas que mais serão impactadas são aqueles negócios extremamente endividados e que necessitam muito de capital de giro para financiar as suas operações. Vamos pegar como exemplo o setor de varejo. Ele precisa de muito dinheiro para comprar os produtos dos fornecedores e pagar eles para que só lá na frente ela consiga receber todo o dinheiro da venda daqueles produtos, porque na prática muitos deles são vendidos de forma parcelada. Então, para que ela consiga adequar-se a todos esses prazos, é necessário captar empréstimos. E quando os juros aumentam, o custo desse empréstimo também aumenta, fazendo com que o impacto financeiro nesse tipo de companhia, como por exemplo, Magazine Luiza, Grupo Casas Bahia e Lojas Americanas, seja bastante elevado. Existem, evidentemente, outros setores que vão acabar sendo prejudicados, como o setor de aviação, que sempre acaba tendo dívidas absurdamente altas, principalmente pós-2020, e também o setor de construção civil, que precisa de muito dinheiro de empréstimo para iniciar, por exemplo, uma construção. E aquelas empresas que acabam se prejudicando menos são aquelas que têm muito caixa nas suas contas, ou seja, aquelas empresas que têm muito dinheiro parado em comparação àquilo que elas devem. Essas empresas se saem beneficiadas, de certo modo, porque o dinheiro que está lá aplicado a 100% do CDI numa grande instituição financeira vai apresentar um rendimento bastante elevado. Então, companhias que têm muito caixa, como por exemplo a WEG, a Ambev ou a Grendene, conseguem ganhar muito dinheiro dessa forma. E voltando nessa questão do endividamento, a gente consegue pegar como exemplo a empresa WEG, onde eu selecionei alguns empréstimos que ela tem de curto prazo no seu passivo circulante, que são aquelas dívidas que a empresa precisa pagar dentro de 365 dias, e temos também alguns empréstimos e financiamentos onde ela vai pagar num prazo um pouco maior. E eu selecionei essas duas dívidas em específico porque elas estão atreladas aos 116% do CDI, onde na prática não existe uma taxa pré-definida, não tem uma taxa pré-fixada para ela pagar de juros para o banco. Tudo vai depender da variação da taxa de juros. Então, se a Selic subir para 18% ao ano em algum momento, o custo dessa dívida da WEG vai acabar aumentando também. Por outro lado, quando a Selic começar a diminuir, naturalmente o custo dessa dívida vai diminuir, fazendo com que sobre muito mais dinheiro no caixa da companhia. E é importante que você faça a avaliação das empresas que hoje você tem na carteira para verificar a quais taxas elas têm as suas dívidas. A taxa está atrelada ao CDI e à Selic? Nesse caso, a empresa se sai prejudicada. Por outro lado, se ela tem muita dívida atrelada a uma taxa pré-fixada, isso não vai fazer diferença nenhuma. E entendendo os impactos tanto na renda fixa quanto na renda variável, onde que você tem que investir a partir do momento que você sabe que a Selic foi alterada? Primeiramente, você tem que entender que, independente da variação da Selic, existem determinadas aplicações que deverão ser feitas independentemente do cenário atual. Por exemplo, se você está querendo deixar um dinheiro guardado como reserva de emergência, o melhor local é em alguma aplicação pós-fixada, que vai render 100% do CDI, como por exemplo um CDB de um grande banco que dê para você liquidez diária, ou no Tesouro Selic. E não faz diferença se a Selic aumentou ou caiu. Independente da situação, esse tipo de aplicação é recomendado para reserva de emergência e para deixar o seu dinheiro ali do dia a dia. Se você está buscando uma aplicação de renda fixa para um médio prazo, para fazer alguma compra, algum gasto em específico, como por exemplo uma viagem, a compra de um carro ou entrada na casa própria, entre 5 até no máximo 5, 7 anos, o ideal é você buscar por títulos pré-fixados, que inclusive vão estar sendo oferecidos a taxas maiores, então você vai conseguir encontrar excelentes oportunidades. Agora, falando em relação à renda fixa de mais longo prazo, 10, 15, 20 anos,
a melhor opção definitivamente são os títulos do Tesouro IPCA+, que vão garantir para você uma rentabilidade acima da inflação. E nesse cenário, com a Selic alta, você vai encontrar títulos com taxas muito elevadas. Por fim, dentro do mercado de ações, existirão empresas que vão se desvalorizar bastante, porque elas irão ter determinados problemas no curto prazo para financiar suas operações, pagar seus empréstimos e até mesmo para realizar a venda dos seus produtos e serviços, porque quando a Selic fica mais alta, naturalmente a circulação econômica acaba diminuindo, fazendo com que setores menos essenciais saiam-se prejudicados. E cabe você, investidor, verificar se aquela empresa vai conseguir passar e superar aquela situação ou não, mas de modo geral, as ações como um todo ficam mais baratas e você com certeza vai conseguir encontrar oportunidades para comprar ações e segurar para o médio e longo prazo, para que quando a Selic volte a cair de uma maneira um pouco mais agressiva, essas empresas se valorizem também. E para que você encontre as melhores ações, é necessário você ter uma boa estratégia de investimentos, porque ela funciona como uma bússola que vai te direcionar até as melhores companhias. E se você quer ter acesso a um método 100% comprovado para investir o seu dinheiro, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você vai ter acesso a diversas estratégias automatizadas para investir o seu dinheiro tanto no Brasil quanto no exterior, para que dessa forma você tome decisões dentro do mercado financeiro embasadas em histórico de resultados comprovados, para que você também invista o seu dinheiro com muito mais segurança, sem precisar ficar horas e horas acompanhando e estudando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu verificar qual foi a alteração em relação à taxa Selic e o que isso impacta nos seus investimentos de renda fixa e renda variável. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para que você saiba exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.